Segundo livro de Reis, no capítulo 4. Nossa meditação nessa noite vai estar baseado na experiência de uma família que estava atravessando uma crise tremenda, uma crise financeira. Certamente essa família estava com sua necessidade bem abaixo e precisava de uma intervenção do céu. Queremos pensar sobre o tema aprendendo a fazer do milagre uma bênção. Domingo passado o pastor pregou baseado no milagre. E eu guardei muito bem, falei até com ele na segunda-feira, né? Deus me abençoou muito domingo, creio que abençoou os irmãos, sobre a experiência de Pedro, como Deus opera maravilhas, como Deus está interessado nas nossas demandas, necessidades. Mas nessa noite nós vamos pensar e aprender como fazer do milagre uma bênção. A Bíblia conta a história de 10 leprosos que foram curados. 10 foram curados. 10 tiveram suas vidas mudadas. Mas somente um voltou para agradecer, para louvar a Deus, para dizer para o Senhor que aquela transformação mudou radicalmente a vida dele. E esse texto, irmãos, ele é muito atual, porque nós estamos atravessando uma crise financeira e uma crise de abastecimento. Ontem, numa reportagem que um veículo de comunicação veiculou, quando uma senhora, ela foi entrevistada, perguntaram para ela por que ela foi ali na Mangueira buscar uma quentinha. E ela disse que há 2 anos atrás seu esposo faleceu e a sua filha também. E a filha deixou 4 filhos. E agora aquela senhora de 57 anos, mas aparentando mais de 70 anos. O que mais me tocou naquela reportagem foi a manifestação da população. E hoje ela retornou e foi entrevistada novamente. E teve uma comoção coletiva. E ela disse que durante a semana ela tinha o que comer. Mas sábado, domingo ela guardava alguma coisa para o final de semana. E os irmãos sabem como é que são os filhos, né? O filho não quer saber, ele quer alimento. Ele quer algo para sustentar. E para a minha alegria, para a alegria de muita gente, o nome dela é Janete. E eu fico pensando, irmãos, quantas Janetes nós temos no nosso estado e no nosso Brasil. Então essa é a situação, é a realidade da nossa nação, do nosso estado, de muitas famílias que residem aqui em Vila São Luís, Jardim Gramacho, em toda essa periferia que está passando necessidade. Mas esse texto, irmãos, me chama a atenção por outro motivo. Me chama a atenção porque essa família era uma família que servia a Deus. Era uma família que tinha experiência com Deus. Vamos ao texto, então? Diz o texto, segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia
ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Senhor, que tu possa nos ensinar nessa noite como aprender a fazer do milagre uma bênção. Pai, que tu esteja agora visitando cada família, cada pessoa que está aqui nesse recinto, nesse santuário, e também em casa, ou em qualquer outro lugar, participando desse culto, mas que o teu Espírito possa traduzir, Pai, nessa noite, a necessidade do teu povo, aquele irmão, aquela irmã, que está atravessando uma crise nessa noite, que essa noite seja uma noite de transformação, que nessa noite seja uma noite de mover do teu Espírito, para cada um de nós, em primeiro lugar para a minha vida, para a minha família, para todos que estão aqui, e todos aqueles que estão envolvidos nessa situação que nós estamos vivendo. Por isso o Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua palavra nessa noite, e queremos glorificar o teu nome, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor vai fazer, e pelo que o Senhor vai continuar realizando em nossas vidas. Daremos glórias e honras ao teu nome, porque toda glória e toda honra será dada ao Senhor. Louvamos o teu nome, Pai, e suplicamos agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto desse texto, conforme eu falei, ele é uma realidade atual. Sempre será e deverá ser abordado, sempre. Nós precisamos ensinar, nós precisamos abençoar, nós precisamos de uma forma ou de outra levar a tua palavra, essa palavra que está aqui nessa noite, e que não seja simplesmente uma escrita colocada aqui na Bíblia, mas que seja uma realidade. E nós aprendemos, irmãos, que uma das leis do ensino é a repetição. Quanto mais repetimos, mais nós absorvemos. Quanto mais lemos, aprendemos e praticamos. Nós podemos ver na Bíblia que no passado que profetas, juízes, homens de Deus fizeram isso durante a sua jornada. Mas nós vamos aprender nessa noite como aplicar a palavra de Deus em nossa vida, na nossa realidade atual. Muitas famílias hoje passam por momentos de escassez, como eu citei, o caso dessa senhora chamada Janete. Você já viu, já presenciou alguém com fome?
Você já passou fome? Você já viu alguém que passa dias sem comer? Irmãos, precisamos nos preparar para tempos de escassez e também para os tempos de fartura. Veja o que diz Filipenses 4, 11 e 12. O apóstolo Paulo, que foi um homem que viveu muitas circunstâncias, muitas situações, ele deixou escrito em Filipenses 4, 11 e 12, diz assim: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Irmãos, qual é a chave principal e o ensino de Deus no texto que acabamos de ler? A palavra-chave aqui é: já aprendi, estou instruído. Por isso, eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, só tem sentido se eu ler os versos anteriores, que nos ensina a praticar, a exercitar e viver aquilo que estamos passando. Sim, irmãos, esse texto nos ensina muita coisa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma coisa, são todas as coisas. Está passando dificuldade, a coisa está boa, a coisa está apertada. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de princípios, de organização e também de milagres. E nós precisamos ver esses milagres. E quando nós vemos no texto, muitos textos, em outras ocasiões, que quando Deus operava um milagre, Ele operava um milagre para transformar a realidade presente. Então essa tríade, princípios, organização, milagres, essa tríade estão interligadas. Existe aqui uma ação de Deus mediante fé, obediência e ação humana. Domingo pela manhã o pastor Bernardo pregou sobre desobediência e obediência. À noite o pastor pregou sobre milagres, mas o seu foco foi fé e obediência. Irmãos, não adianta nada ver o milagre se eu não exercito, não vivo, não pratico. No texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui alguns atores, alguns personagens. Nós temos a mulher, nós temos os filhos, temos o profeta e Deus agindo na sua completude. Então vamos aprender como fazer do milagre uma bênção. O texto que nós acabamos de ver, nós temos dois momentos. O primeiro momento é o momento de sufoco. É um momento de preocupação. É o momento que a mulher fala para o profeta, quando ele clama por Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Irmãos, não era alguém qualquer. Era um homem que pertencia à classe de profetas. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que buscava a Deus. Não era uma família qualquer. Penso eu que a mulher também estava no mesmo sentido. Por isso que ela vai chamar por Eliseu. Sim, irmãos, nós temos algumas lições e temos alguns princípios que eu queria colocar para cada um de nós nessa noite. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que nós devemos tirar os olhos da escassez. Lá no texto de Marcos 6, 34, 44, fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus está ali diante de uma grande multidão, diante de um grande público, ele não está na cidade, ele está no campo, ele está fora do arraial da cidade.
E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus diz para os apóstolos: dá-lhes vós de comer. Dá-lhes vós de comer. Irmãos, como pode naquela hora, com uma multidão de quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres, alguns estudiosos dizem que tinha pelo menos ali 15.000 pessoas. Como alimentar 15.000 pessoas se não tinha lugar para comprar pão, não tinha lugar para comprar alimento? E Jesus pergunta para eles: quantos pães tendes? Eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Uma mãe preocupada, ela coloca no bornal, na sacola do seu filho, 5 pães e 2 peixes. E fala para o menino, isso não está no texto, isso aqui é o meu pensamento. E aquela mãe preocupada coloca 5 pães e 2 peixes ali na bolsa, para aquele menino. Caso ele tivesse necessidade, ele pudesse participar, comer. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele menino apresentou os 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que ele doou, ele deu, ele levou, ele se desprendeu de tudo aquilo que ele tinha. E a Bíblia diz que Jesus orou e após a oração mandou eles assentarem em grupo de 50, de 100. E a Bíblia diz que Deus multiplicou os peixes e os pães. Mas qual foi a pergunta de Eliseu para a viúva? A pergunta é: que te hei de eu fazer? O que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Estava em São Paulo e ouvindo uma mensagem, o pastor Jetro Paiva, ele disse uma coisa que até hoje eu guardo comigo. Ele falou a seguinte frase: o pouco é a semente da multiplicação. O pouco é a semente da multiplicação. Eliseu perguntou para a mulher: o que você tem em casa? A mulher respondeu: tenho somente uma botija de azeite. Irmãos, quando nós estamos com dificuldade financeira ou de abastecimento, o que você faz? O que eu faço? Você olha para o problema ou para o que você tem? Veja só alguns versículos sobre pouco. Provérbio 16:8 diz: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Salmos 37:16 diz: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Mateus 25:21 diz: e o seu Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Qual é a tônica desses 3 versículos? Pouco. Qual foi a resposta da mulher para Eliseu? Tenho uma botija de azeite. Irmãos, quantos de nós amaldiçoamos o pouco que temos? Então, olhe para o seu pouco, dê graças pelo seu pouco. Só saímos da escassez quando somos gratos pelo pouco. E é aqui, irmãos, que Deus começa a operar o grande milagre na vida daquela mulher, na vida daquela família. Então, a primeira lição: tire os olhos da escassez. Segunda lição, ou segundo princípio: ofereça o que você tem em mãos. A Bíblia diz que Moisés estava ali diante do Mar Vermelho, e a Bíblia diz que lá atrás vinha o exército de Faraó, querendo matar todos aqueles hebreus. E a Bíblia diz que Moisés levantou o seu cajado, e Deus falou para ele: dize aos filhos de Israel que marche. Ele levantou o seu cajado, aquilo que ele tinha nas suas mãos. O nosso Deus, irmão, não está preso às situações burocráticas ou humanas. Ele é Deus, mas o Senhor trabalha conjuntamente com aquilo que temos. O profeta Eliseu disse: o que eu posso fazer por você?
A mulher viúva tinha uma demanda, uma necessidade, qual? Ela precisava de uma intervenção do alto, e foi nesse quesito que o profeta procurou ajudá-lo. Ele vai direto no foco. Ele vai ajudar nessa situação. Irmãos, quem sabe eu estou falando para você que está precisando de uma intervenção divina para resolver o seu problema atual. O salmista no Salmo 121:2 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmãos, sempre o nosso socorro vem do alto, sempre o nosso socorro vem dos céus, sempre o nosso socorro vem daquele que pode intervir em qualquer situação. Esse é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos, é o Deus que está prontamente e quer oferecer ajuda para cada um de nós. Veja Mateus 11:28. Jesus diz para cada um de nós e para todos aqueles que precisam: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa mulher estava cansada, esta mulher estava pensando que o seu credor viria levar os seus 2 filhos. Você pode pensar como era a situação da mulher no Velho Testamento, no passado? O seu marido morreu, ele não deixou nenhuma fortuna, ele não deixou nenhuma poupança. E a situação da mulher no Velho Testamento não era muito fácil. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus começou a abençoar aquela mulher. Porque aquela mulher, ela vai na pessoa certa, na hora certa. E eu penso assim, irmãos, em que área da sua vida que você precisa do agir de Deus? Sempre, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos do agir de Deus. Aquele que busca Deus precisa estar alinhado ao que Deus quer fazer. E eu aprendo aqui que essa mulher estava alinhada naquilo que Deus queria fazer através do profeta. Terceira lição, irmãos, que eu chamo de política de boa vizinhança, verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. O milagre prometido pelo profeta era do tamanho da intensidade ou da disposição daquilo que ela precisava. Mas para isso, irmãos, ela precisava agir. Ela precisava também agir no sentido de fazer aquilo que o profeta estava pedindo a ela. Deus trabalha em conjunto ou do tamanho da nossa necessidade. Você está disposto a ouvir e fazer aquilo que Ele diz? Muitas vezes, irmãos, Deus quer agir, mas nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, não aquilo que Deus quer. Porque Deus sabe, irmãos, do nosso interior, Deus sabe da nossa necessidade, Deus vê o passado, o presente e o futuro. Disse o profeta: vai, pegue muitos vasos, não poucos. Lembra do que eu disse no início? Não olhe para o problema, olhe para aquilo que você tem. Está lá no verso 2. Por isso a insistência do profeta: traga muitos vasos. Mateus 7,7 fala: pedi, dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Irmãos, quando Moisés estava no deserto, era mais ou menos quase 2 milhões de pessoas no deserto. E a Bíblia diz que Moisés foi orar. Moisés foi clamar a Deus, foi interceder. E a Bíblia diz que Deus Ele enviou o maná, Ele enviou o cordonizes. E aquela população toda, homens e mulheres, foram abastecidos.
porque Deus é o dono do milagre. Quarto princípio, irmãos, princípio da porta fechada, verso 4, diz assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Isso significa, irmãos, que o milagre, ele é individual, ele é seletivo no sentido de exclusividade, ele é pessoal. Hoje Deus quer descortinar o seu olhar espiritual, isso é muito importante. Deus quer abençoar você, e através de você estender para a sua família, e através da sua família estender para muitas pessoas que estão ao seu redor. O nosso Deus é um Deus pessoal, assim como a salvação também é individual e pessoal. É necessário estar focado no Senhor. Por isso ele ensina o princípio da porta fechada. E isso aqui é muito sério, irmãos. A glória do milagre é de Deus. É possível que uma das causas da escassez seja a publicidade desenfreada. Por isso que o profeta mandou ela: entra, fecha a porta e deita sobre os teus filhos, sobre você, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Era um momento de operação, era um momento do agir de Deus. Para que Deus possa agir, irmãos, Ele precisa que nós estejamos bem ali, todos unidos, cooperando um com o outro, porque a participação dos filhos foi importante. A participação de buscar vasilhas, muitas vasilhas, de bater de porta em porta, de pedir vasilhas vazias, não poucas, para que Deus pudesse realizar aquele milagre. Sim, irmãos, eu aprendo aqui que Deus quer abrir a porta do milagre, da abundância, mas é necessário buscá-lo em oração. O milagre não é um exercício humano, mas divino. O milagre é um exercício divino. Precisa haver conexão entre Deus e aquele que Ele quer abençoar. Só Deus conhece o nosso interior e sabe daquilo que necessitamos. E aquela mulher estava necessitada. E aquela mulher estava precisando. Mas temos ainda um quinto princípio, ou uma quinta lição, que eu chamo de princípio da submissão, verso 5. Essa mulher, irmãos, dá uma aula de humildade, de simplicidade, de cooperação, de estar junto. Verso 5, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre seus filhos. E eles, os filhos, traziam as vasilhas e ela as enchia. Ou seja, havia cooperação. A palavra de ordem é obedecer à voz de Deus pelo profeta. Por isso a necessidade de ser submisso à ordem do alto. Se nós queremos abundância espiritual, abundância material, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Jesus disse através da palavra de Paulo, Filipenses 2, 7 e 8, ele diz assim: aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, que coisa tremenda! Jesus nos ensina aqui, irmãos, exemplo de submissão. A Bíblia diz que ele aniquilou-se, ou seja, considerou como nada. Fez semelhante ao homem, ele foi um de nós, como homens. Ele humilhou-se, ou seja, se rebaixou e foi obediente. E nós devemos seguir esses conselhos de Paulo, apóstolo, acerca de Jesus. Mas temos agora um sexto princípio ou lição, que é o princípio dos limites. Qual é o tamanho do seu milagre? O verso 6 diz:
E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Ele, porém, lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Irmãos, lembre, não olhe para o problema, para a escassez, olhe para o que você tem. Nós sempre temos alguma coisa. É a partir do pouco que Deus quer fazer o milagre. A mulher tinha um pouco de azeite. O pouco é a semente da multiplicação. O Senhor sempre dá o suficiente. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Somos o próprio limite da ação de Deus, verso 6. Quais são os limites estabelecidos por você mesmo? Reflexão para nós. A Bíblia diz, irmãos, que aquele azeite que a mulher tinha, apenas um frasco de azeite, foi a partir dali que Deus começou a operar o milagre. Ela pegou vasilhas na vizinhança, colocou lá dentro do quarto e encheu, foi enchendo, até que acabou as vasilhas vazias e o azeite parou. Mas o irmão sabe o que representava o azeite? O azeite, irmãos, tinha muitas utilidades. O azeite, ele servia de alimento. O azeite servia para ungir reis e sacerdotes. O azeite também servia como combustível. O azeite, irmãos, ele misturado com plantas aromáticas, dali se fazia um preparado, e segundo os historiadores, os estudiosos, se alguém soubesse manusear esse preparado de azeite com plantas aromáticas, era vendido por um valor extremo, daria para 1 ano aquele preparado aromático com azeite. Por isso, irmãos, que no verso seguinte, nós temos aqui a ação agora, que eu chamo de princípio de prioridade e diligência, é o 7º princípio, não é? Porque no princípio, a mulher estava desesperada, sem rumo, sem perspectiva, mas agora, irmão, Deus começa a operar. Por isso devemos sempre pensar no tema, aprendendo a fazer do milagre uma bênção, e essa mulher aprendeu a fazer do milagre uma bênção, porque o profeta falou para ela o que ela deveria fazer. E esse princípio de prioridade e diligência é muito importante para nós hoje, para você também. Você que está aí participando do culto, você que está aqui presente, ele propôs 3 coisas importantes. Está no verso de número 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: irmão, estava ali o azeite, muito azeite. Ele propõe 3 coisas para a mulher. E esse ensinamento também é para nós. A Bíblia diz que ele falou para a mulher: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Ele disse: vai, é uma ação, vende o azeite. Mas em primeiro lugar, paga a sua dívida. Fique livre dessa coisa que está corroendo o seu interior, a sua preocupação, porque o credor vai vir pegar os seus 2 filhos. Agora você tem renda suficiente, você tem moeda para pagar a sua dívida, então paga a sua dívida. Isso é prioridade. Mas o importante ainda, irmãos, que ainda tinha muito azeite. Aquele azeite foi suficiente para viver para sempre. Ela estava livre agora de preocupação. Irmãos, essa mulher, ela aprendeu a ser empresária. Ela foi empresária do ramo do azeite. Ela se tornou-se uma grande empresária do ramo de azeite. Porque o profeta falou para que ela vendesse o azeite, pagasse a sua dívida e vivesse daquilo que sobrou, ou daquilo que ainda estava ao seu alcance.
O profeta, irmãos, representa a igreja. A mulher representa aquela serva que teme ao Senhor. O profeta Eliseu foi bênção na mão daquela mulher. A igreja também é bênção na vida de cada um de nós. Irmão, precisamos aprender a ser grato. Quantas vezes Deus, através da igreja, abençoou muita gente. E como aquele que foi curado dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então seja grato pelos benefícios que Deus faz na sua vida. Seja grato àquilo que Deus realmente quer realizar no seu coração. Seja grato a Deus. Irmãos, o profeta Eliseu, ele entende de gestão financeira. Ele entende de gestão financeira. Porque além de operar através de Deus o milagre, ele deu a resposta da necessidade principal daquela mulher. Vai, paga a tua dívida, vende o azeite e viva do resto. Irmãos, qualquer um de nós podemos passar por momentos de escassez, mas não pode ser para sempre. Penso eu, irmãos, que é hora de nós reagirmos, é hora de nós agirmos, é hora de nós crermos, é hora de nós praticarmos aquilo que nós aprendemos nessa noite. Para encerrar, irmãos, quero citar agora as 7 lições para cada um de nós. Primeiro, tire os olhos da escassez. Ofereça aquilo que você tem em mãos. Tenha um bom relacionamento com seus vizinhos. Quando Deus mandar você entrar para o seu quarto e fechar a sua porta, faça isso. Você precisa ter experiência com Deus. E quando nós nos ajoelhamos diante de Deus no nosso quarto, Deus está ouvindo e sabe da nossa situação e vai atender o nosso clamor. Seja submisso. Aprenda a lição dos limites. E pratique a prioridade e diligência. Só assim, irmãos, valorizando o milagre, aprendendo a valorizar o milagre, que verdadeiramente ele seja bênção na minha vida, na sua casa, na sua família. Oremos, que Deus abençoe você, cada um de nós. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. E que possamos verdadeiramente pensar que quando nós buscamos a pessoa certa, o profeta de Deus, certamente seremos bem-sucedidos. Assim como foi bem-sucedida aquela mulher, aquela família. Deus quer isso, que sejamos bem-sucedidos lá no colégio, lá na empresa, na nossa vizinhança, em qualquer espaço, em qualquer lugar que estivermos, que o Senhor nos ensine a temer ao Senhor e crer nas promessas de Deus. Muito obrigado, Pai. Quando acabarmos esse culto aqui, leva cada um de nós em paz aos nossos lares. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém.